Olá, minha turma. Vamos falar sobre um outro problema da reforma tributária. A gente já deu uma pinceladinha em outro vídeo, que é o beneficiamento de um setor, de alguns setores e o prejuízo a outros setores. Antes da reforma tributária, nós tínhamos o setor de serviço que ele era beneficiado, porque normalmente, na esmagadora maioria das vezes, essas empresas de prestação de serviço, elas estavam no Simples Nacional. O Simples Nacional não gerava crédito no normal, e essas empresas, elas tinham e têm uma carga tributária menor, Simples Nacional. Outros setores, como industrial, por exemplo, eles tinham uma carga tributária maior e tinham um custo operacional maior. Por quê? Se essas empresas elas estão no Simples Nacional, ok, tem uma carga maior, mas ok. Agora, se elas estão, por exemplo, num lucro real, que é o normal, o custo contábil de você ter uma empresa no lucro real para buscar ter uma tributação menor, ou pelo menos justa, é maior. Ou seja, a empresa focada na indústria, ela tinha um custo operacional maior mesmo para se manter do que uma empresa de prestação de serviço. Com a reforma tributária, a carga tributária vai pesar mais sobre a empresa de prestação de serviço do que a industrial, justamente porque estava olhando para esse um certo desequilíbrio. Mas nós estamos diante de um cenário em que você cuida de um desequilíbrio com outro desequilíbrio. Nós tínhamos um desequilíbrio anterior, que não é o adequado, para um desequilíbrio que está vindo novamente, que também não é adequado. É bem verdade que nós temos aquela célebre frase de tratar os desiguais de forma desigual e os iguais de forma igual. Mas não, aqui nós não estamos falando de forma desproporcional, e sim desigual com base na sua desigualdade. E aqui tem um critério de justiça no meio, é um equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos tentar resolver um problema anterior criando outro. Isso não é resolver problema, isso é só criar outro problema. Então, o que eu quero dizer é, com a reforma tributária, alguns setores que tinham benefícios anteriormente, como o caso de prestação de serviço, passam a ter uma carga tributária maior, e os que tinham uma carga tributária maior antes da reforma tributária passam a ter benefícios que vão, sim, reduzir a carga tributária sobre essas atividades. Isto é um problema porque pode criar uma desproporção entre atividades e entre empresas. Isso com certeza afeta o mercado, isso com certeza afeta principalmente a precificação, e nesse caso de serviços. É só este problema que precisa ter atenção na reforma tributária. É bem verdade que principalmente os 8 primeiros anos da reforma tributária serão de um teste, vai ser um teste para as próximas décadas. Mas a reforma tributária nasce com esse problema. Isso é um fato. Se vai ser corrigido ou não, é outra questão. Mas nasce com esse problema. Tá bom, pessoal?